Salve, salve time! Palpite de futebol de aposta esportiva para esta terça-feira, dia 30 de setembro. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno do canal WBBet e no vídeo de hoje trago palpites, análise de futebol para o dia de hoje, dia de grandes jogos, dia de Champions, dia de brasileiro. Porém, antes de partir para o nosso primeiro palpite, se ainda não é inscrito, se você é novo aqui no canal, clica no botão de se inscrever, caiu de paraquedas, deixa o like para fortalecer o nosso canal, ativa o sininho das notificações para receber os nossos vídeos assim que for postado e não se esquece de compartilhar o nosso vídeo com um amigo para que ele possa estar chegando a mais pessoas. Lembrando que hoje também temos dupla, tripla formada com um bilhete pronto e opções de zebras e mini zebras. Então, cola comigo, fica comigo até o final do vídeo e vamos para o primeiro prognóstico do dia. Primeira análise de hoje vai ser nada menos nada mais pela Liga dos Campeões da Europa, a famosa Champions, início às 13h45, o jogo do Atalanta versus Bruges. Bom, é um confronto de grande equilíbrio técnico, porque a equipe do Bruges começou muito bem, vencendo a primeira rodada pelo placar de 4-1. E a equipe da Atalanta, meu parceiro, está na última colocação. A equipe do Bruges vem a 4 jogos de invencibilidade. A Atalanta, o último jogo da Atalanta pelo campeonato italiano, empatou com a Juve em 1-1. Em 6 dos últimos 8 jogos, bateu ambos marcas. Foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5. É o seguinte, é um jogo bem equilibrado. A Atalanta iniciou a Champions perdendo para o PSG, primeira rodada, 4-0. E essa equipe do Bruges, meu parceiro, o Bruges é uma pedra no sapato, se não me falha a memória, da equipe do Mônaco. Ou seja, o último confronto entre eles, o Bruges levou a melhor dentro e fora de casa. Acredito que não será diferente esse confronto, é um jogo de bastante equilíbrio técnico. Acredito muito no mercado para gols, um jogo para over 1,5, um jogo para ambos marca e com uma opção de mínimo possível zebra, Bruges chance dupla. Mesmo horário, temos o jogo do Caritas versus Real Madrid. A equipe do Real Madrid levou uma sapatada pela La Liga da Espanha, perdeu o clássico para o Atlético de Madrid, 5-2, nada mais que isso. E o Real Madrid atualmente é o 13º colocado, vai enfrentar uma equipe que não conseguiu pontuar, sofreu uma goleada na primeira rodada. O Real, em 5 dos últimos 6 jogos, bateu ambos marca, em 5 de 7 venceu o primeiro tempo, e é uma equipe over, já que em 6 de 7 bateu over 2,5. Vai enfrentar uma equipe inferior, muito inferior tecnicamente, ainda que seja fora de casa. O Real Madrid é amplamente favorito, mesmo vindo de um atropelo aí diante do Atlético de Madrid. Vou acreditar aí nessa vitória do Real Madrid ainda no primeiro tempo, é grande tendência, e também um jogo para over 2,5, over 3,5 nessa partida. Temos aqui o jogo do Atlético de Madrid versus Frankfurt, jogos das 16 horas. Bom, o Atlético, não podemos esquecer que vem de uma goleada diante do Real Madrid, 5-2, engrenou 3 jogos sem derrotas, sofreu gols nos últimos 4, bateu ambos marcas em 7 de 8, foi a primeira equipe a marcar, vai enfrentar uma equipe que costuma marcar gols e também sofrer, já que nos últimos 7 bateu over 2,5, bateu ambos marca. Vai ser um duelo muito interessante e nessa partida acredito que será um jogo para gols. Acredito sim, um jogo para over gols nessa partida. Acredito no jogo para over 2,5, acredito no jogo para ambas as equipes marcam com segurança over 1,5. Temos aqui o jogo do Bodo Glimt versus Tottenham às 16 horas. É o seguinte, a equipe do Bodo é uma equipe muito over, em 7 dos últimos 8 bateu ambos marca, bateu over 2,5, vai enfrentar a equipe do Tottenham, que também é uma equipe over. Ambas as equipes vêm a 5 jogos de invencibilidade. É o seguinte, o último confronto foi 2-0 para o Tottenham, atuando fora de casa. O Tottenham vai atuar fora de casa, onde a equipe do Bodo Glimt se mostra ser uma equipe muito competitiva tecnicamente. Diante desse retrospecto, acredito muito que será um jogo de extremo equilíbrio para ambos marca
nessa partida. Temos aqui o jogo do Chelsea versus Benfica às 16 horas. O Chelsea está decepcionando geral. Após conquistar o título do Mundial aí, não conseguiu mais engrenar em boa performance. Por quê? O Chelsea vem de uma derrota em casa, onde estava vencendo pelo placar de 1 a 0. Meu parceiro, o Brighton, após uma expulsão, desandou tudo, perdeu mais um jogo, vem a 5 jogos sofrendo gol, batendo ambos marca, over 2,5, vai enfrentar um Benfica que em 5 dos últimos 6 jogos venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar, saiu ambos marca. O Chelsea vem a 4 vitórias nos últimos 4 confrontos, mas não passa pelo bom momento. Não passa pelo bom momento. Então isso pode pesar diante deste mercado. Acredito que será um jogo para gols. Acredito muito no jogo para gols. Jogo para over 1,5, um jogo para ambos marca. E com uma opção de mínimo possível zebra, vamos dar esse crédito à equipe do Benfica, porque a equipe do Chelsea não passa por um bom momento. Bom, temos aqui o jogo do Galatasaray versus Liverpool, às 16 horas também. O Liverpool iniciou bem a primeira rodada, vencendo o Atlético de Madrid. E o Galatasaray, meu parceiro, iniciou a rodada aí perdendo uma goleada bizarra 5 a 1. Ou seja, o Liverpool vem de uma derrota pela Premier League, perdeu fora de casa para o Crystal Palace. É uma equipe que sofre e marca gols, tanto ele como o Galatasaray, bateu ambos marca, over 2,5. Ambas as equipes as primeiras equipes a marcar nos últimos 10 jogos aí. Então vai ser um jogo bem interessante tecnicamente. Nos últimos 2 confrontos foi uma vitória para cada lado. Faz muito tempo a tendência gigante para over 2,5 nessa partida. Ambos marca também. Internacional versus Slavia Praga. Bom, é um confronto bem interessante. A equipe da Inter iniciou vencendo a primeira rodada fora de casa, vem a 3 vitórias em sequência, sendo a primeira equipe a marcar em 6 de 7, venceu o primeiro tempo. O Slavia Praga vem a 19 jogos de invencibilidade, bateu o ambos marca em 6 dos últimos 8. É uma equipe chata de se enfrentar, essa equipe da Internacional, quando a sua defesa está encaixada. Venceu o último confronto recente, atuando fora de casa. Vai ser um jogo bem interessante. Para essa partida, acredito na vitória da Internacional. Olympique de Marseille versus Ajax, meu parceiro. A equipe do Marseille é uma equipe que sabe marcar gols. Vai enfrentar o Ajax, que vem sofrendo muitos gols. Bateu ambos marcas em 4 de 5. Em confronto direto, foi jogo para acima de 3 gols e meio. Os últimos 2 confrontos entre eles. A essa partida não será diferente. Minha probabilidade aqui, analistamente analisando, acredito que será um jogo para over 1,5, over 2,5 e o ambos marca também. Temos aqui o jogo do Pafos versus Bayern de Munique às 16 horas. O Bayern sempre estreia vencendo e não foi diferente nesta atual Champion. A equipe do Pafos, 3 vitórias consecutivas, muito inferior diante do Bayern de Munique, que vem a 11 vitórias consecutivas, batendo over 2,5 e sendo a primeira equipe a marcar e vencer o primeiro tempo em 10 de 10. É um jogo que vejo a equipe do Bayern de Munique vencendo com autoridade. Então, o Pafos não vai conseguir surpreender esse ataque muito acelerado do Bayern de Munique. Então, Bayern de Munique para vencer o intervalo é a nossa primeira opção. Acredito que também será um jogo para over 2,5. Bom, jogos da Champions super analisado. Vamos agora para a MLS. Temos aqui o jogo da Inter Miami versus Chicago. Início às 20h30. É o confronto, meu parceiro. É o confronto do 6º versus 13º colocado. É o seguinte. A equipe da Inter Miami vem a 4 jogos de invencibilidade. Em 6 de 7 bateu o over 2,5. Foi a primeira equipe a marcar. E vai enfrentar uma equipe que bateu over 2,5 nos últimos 6. Sendo que a Inter não perde 3 confrontos aí direto diante dessa equipe do Chicago. Para essa partida, a Inter Miami vai jogar em casa com o apoio da sua torcida. Vou deixar Inter Miami em empate a nula. Temos aqui pela Inglaterra Championship o jogo do Blackburn versus Swansea. Início às 15h45. A equipe do Blackburn atualmente é o 20º colocado diante do 13º. É um jogo de início de temporada. A equipe da Swansea, em 6 dos últimos 8, bateu menos de 2,5.
porém bateu ambos marcas 5 de 7. Em confronto direto, saiu o over 1,5 recentemente, porém é jogo para under goals quando essas equipes se enfrentam, já que em 5 jogos bateu under 2,5 em 3 deles. Então, para essa partida, acredito aí que será um jogo de bastante equilíbrio técnico, mas ficaremos no menos de 3,5. Sheffield United versus Southampton às 15h45. A equipe do Sheffield United é uma equipe que em 5 dos últimos 6 bateu over 2,5. E a equipe do Southampton em 6 de 8 bateu over 2,5. Lembrando, 5 vitórias consecutivas nos últimos 5 confrontos Southampton. Para essa partida, é um jogo de bastante equilíbrio técnico. Vou acreditar aqui que será um jogo aí bem interessante para optar over 1,5 gol nessa partida. Temos aqui os jogos do futebol brasileiro. Temos Atlético Mineiro versus Juventude pelo Brasileirão Série A. Início às 21h30. A equipe do Juventude vem a 4 jogos sofrendo gols sem vitórias. Vai enfrentar o Galo, que em 8 dos últimos 9 bateu under 2,5. E o Juventude em 5 bateu under 2,5. Último confronto, o Juventude sofreu gol nos últimos 7 confrontos. Para essa partida, Juventude não passa pelo bom momento. É uma equipe que está ali dentro do C4. E a equipe do Galo quer se afastar cada dia mais. Então ficaremos no mercado para over 1,5 gol nesta partida. Bom, e uma opção de zebra aí não seria justa não, hein? Juventude pode surpreender esse Galo doido. Bom, temos aqui o Brasileiro Série B, Goiás versus Atlético Goianiense às 21h35. É o seguinte, a equipe do Goianiense vem a 3 vitórias consecutivas, 6 jogos sem derrotas. Vai enfrentar um Goiás que vem a 3 jogos sem derrotas, batendo under 2,5 em 5 de 7. E em confronto direto, bateu over 2,5 em 6 dos últimos 8 confrontos, bateu ambos marcas, é um clássico goiano. Lembrando, não tem muito o que comentar, é um over 1,5 nessa partida. E rapaziada, essas são as nossas análises, prognósticos e palpite de aposta esportiva desta terça-feira. Terçou amanhã. Se você quer mais dicas como essa, nos segue no nosso Insta, entra aí abaixo no nosso canal, no nosso grupo do Telegram, que em breve estará recebendo dica exclusiva também por lá. Lembrando, com opção de dupla, com opção de tripla, estarei deixando para vocês pela Champions, podemos deixar aqui para vocês, pela Champions, podemos estar deixando Internacional para vencer o jogo, Bayern de Munique para vencer no primeiro tempo e Real Madrid para vencer no primeiro tempo. É uma tripla dos favoritos. Podemos estar deixando também aquela tripla para over goals. Podemos estar deixando. Como assim? Over 2,5 Galatasaray versus Liverpool. Over 2,5 Bayern de Munique versus Pafos. E podemos estar deixando o over 1,5 entre Atalanta versus Clube Brugge. Então, mude sua dupla, mude sua tripla, planeje seu bilhete pronto. Se não quer colocar Atalanta e Clube Brugge, acrescenta ali a linha de gols entre Atlético de Madrid e Frankfurt. Over 1,5, over 2,5 e seja feliz. Então, esse é o vídeo. Se gostou, compartilha para geral. Comenta aí abaixo no vídeo. Até a próxima. Partiu!